Hello people, olha eu aqui novamente pessoal, e hoje eu quero falar, melhor dizendo, eu quero continuar falando, né, a respeito de televisão, tá? E para quem, pessoal, não entende o porquê que eu cheguei a esse consenso a respeito de televisão, eu peço para vocês que assistam no YouTube, entendeu? Porque no meu canal eu tenho um vídeo falando sobre isso. Porém no YouTube tem vídeos que são mais, como é que eu posso dizer para vocês, mais completo em relação a esse assunto. Por exemplo, coloquem no YouTube sobre o mito da caverna de Platão. Coloque lá, sobre o mito da caverna de Platão. Vocês vão entender o que anda acontecendo hoje em dia. Outra, a famosa criação que foi no Império Romano do circo e pão. O que seria, pessoal, o circo e pão? Distração, alienação e comida. Porque vocês lembram o que aconteceu quando a Dilma Rousseff, ela fez muito bem isso. Eu, inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre isso. É porque, pessoal, o que acontece? No Facebook eu tenho alguns vídeos, mas no meu canal no YouTube, a maior parte dos vídeos que eu tenho está no meu canal no YouTube. Inclusive, se você quiser acessar, é só colocar Ivan Nelson. Pronto, colocou Ivan Nelson no YouTube, você acha meus vídeos. E lá eu tenho um vídeo falando sobre isso também, se eu não me engano. A Dilma Rousseff, o que ela fez? Ela fez isso muito bem. Quando o Brasil estava quebrado, ela usou a estratégia do Império Romano, criando o que? O circo e pão. O que seria o circo e pão que a Dilma Rousseff criou? Se vocês lembram muito bem, ela mandou construir estádio. Construiu um monte de estádio, reformou estádio para quê? Para que a Copa do Mundo acontecesse aqui. Ou seja, distração, alienação e comida. Só que o que ela não fez? Ela não deu comida de graça. Mas antigamente, no Império Romano, quando houve o circo e pão, porque o governo estava o quê? Falindo, eles davam comida de graça e deixavam com que as pessoas entravam nas arenas para assistir o quê? As lutas de gladiadores, cristãos sendo perseguidos, sendo mortos. Era como se fosse, pessoal, um estádio de futebol. Por exemplo, hoje é o UFC. Naquele tempo era o UFC, que era o que? Os gladiadores que lutavam, muitos deles eram escravos e lutavam pela própria vida. Isso, pessoal, se eu não me engano, está no livro de história, no livro de filosofia, se não me falha a memória, está sobre o mito da caverna de Platão. Entendeu, pessoal? Inclusive, para você ver, para eu ter esse tipo de conhecimento que eu tenho tido, pessoal, eu não vivo o dia todo na frente de uma televisão. Porque, infelizmente, o ser humano hoje, ele não tem um negócio chamado autogoverno. O ser humano não sabe se policiar, então fica difícil o ser humano ter uma televisão em casa. E o que seria, pessoal, ter autogoverno? Autogoverno é uma pessoa que ela sabe controlar o que ela faz. Ela sabe o que é prioridade e o que não é prioridade. Vocês estão entendendo como é que eu posso dizer para você? É assim que funciona. Inclusive, pessoal, para você ver o que é ter autogoverno, é o que eu estou fazendo hoje. Por exemplo, essa campanha que eu abri, mais uma campanha, é um autogoverno. Eu poderia estar na minha casa hoje fazendo o quê? Assistindo um filme ou algo parecido. Inclusive, geralmente, pessoal, o filme que eu ando assistindo já é justamente se encaixando no meu estudo. Ou seja, como eu estudo espanhol, então quando eu vou ver, isso é de vez em quando também, quando eu vou ver filme, eu já deixo em espanhol. Por quê? Para estar estudando. Eu passo, pessoal, a maior parte do meu tempo estudando, conforme eu já falei para vocês. Inclusive, eu estava aqui quase agora, lendo aqui, ó, a este livro. Livro O Poder do Sobrenatural da Fé, de Edir Macedo. Não sei se vocês que estão aí já viram esse livro. É um livro muito interessante, muito bom. Inclusive, pessoal, eu achei esse livro aqui dentro do ônibus. No tempo que eu vendia minhas mercadorias dentro do ônibus, que eu era marreteiro é isso mesmo, estava ali vendendo minhas mercadorias, aí na hora que eu ia descer do ônibus eu vi esse livro aqui, O Poder do Sobrenatural da Fé. Aí eu peguei para ler. E eu já estou aqui, ó, quer ver? Na página 70, falta pouca coisa para eu terminar de ler. Acho que menos de um mês eu termino de ler esse livro. Menos de, nem chegou a chegar, acho que deixa eu ver. Hoje mesmo, quando eu chegar em casa, eu vou continuar tá lendo ele. Eu acho que em 2 semanas eu já termino de ler esse livro. Então vocês vejam bem, pessoal, da onde sai esse conhecimento que eu tenho? Da onde sai essa inteligência? Porque, igual eu já falei, muitos acham que quando eu venho aqui fazer vídeo, eu saio da minha casa assim, eu acordo, vou lá fazer vídeo. Não, pessoal. Esses vídeos, inclusive, você vê que tem, às vezes demora para eu aparecer. Às vezes demora, às vezes eu sumo. Entendeu? Por que eu sumo? Porque eu fico estudando. Eu fico pesquisando as coisas, eu fico vendo o que está acontecendo,
fico ajuntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e quando eu volto a fazer vídeo, é igual eu voltei agora. Eu faço 2 vídeos por dia, 3 vídeos por dia, às vezes vai mais, aí vai indo, pessoal. Então isso é uma troca de conhecimento. Vocês vejam bem, pessoas hoje em dia conceituadas como Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, vocês acham da onde que esse pessoal tirou tanto conhecimento? Vejam bem, pessoal, aquele mesmo que é falecido hoje em dia, o Enéas Carneiro. Me ajude a entender, pessoal, como que um cara que vive dentro de uma favela, ele conseguiu sair de dentro de uma favela e está cheio de milhões de pessoas dentro de uma favela que não consegue sair de lá. Por que será? Porque tem pessoas, que, como Mário Sérgio Cortella, como Leandro Carnal, pessoas que desde novo estavam estudando, estavam lendo livro. Então vocês vejam o mal que a televisão tem causado na sua vida. Por isso que eu sou contra a televisão. Se você não quer jogar fora, não joga fora, não quebra, mas vende ela. Pega um livro a partir de hoje, essa informação está chegando até você. Pegue um livro, leia a Bíblia, porque, pessoal, eu andei pesquisando, eu andei vendo, pessoal. Vejam bem, eu andei vendo uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu comecei a ver escritos de Clarice Spector, comecei a ver escrito de vários pensadores, como Buda, como é que eu posso, quem mais aqui Mahatma Gandhi, vários caras aí famosos, escritos de pastor Martin Luther King. Sabe o que eu achei interessante? Eu estudo todo dia o livro de Provérbios, todo dia, todo dia. Todo dia, inclusive eu tenho um áudio, Bíblia, do livro de Provérbios, eu estudo todo dia. Sabe que você quer ver uma coisa interessante? Todos esses grandes pensadores, sabe de onde que eles tiraram a frase deles? De Provérbios. Às vezes a pessoa fala assim, frase escrita por tal fulano lá. Mas se você for ver lá no livro de Provérbios, a frase já estava lá. Mas o que eles fazem? Eles pegam a frase que já estava escrita no livro de Provérbios e maqueia. Coloca tipo alguma coisinha um pouquinho diferente para maquiar. Mas todos eles tiraram o que? Da Bíblia. Então vocês vejam bem, pessoal, as grandes mentes brilhantes, a qual nós temos hoje no século XXI, tiram a maior parte do seu conhecimento da Bíblia. Por exemplo, tem grandes investidores, eu não sei se vocês que estão me assistindo sabem, grandes investidores que investem baseado o quê? No livro de Eclesiastes, que ensina sobre o quê? Sobre investimento. Ou seja, o livro de Provérbios ensina sobre estudo, sobre buscar conhecimento, a Bíblia no livro de Eclesiastes ensina sobre investimento, no livro de Provérbios ensina sobre você cuidar da sua família, como que você doutrina o seu filho. Pessoal, um livro mais forte, o livro, na minha opinião, mais poderoso da humanidade hoje em dia é a Bíblia. É dela, pessoal, que você pode se tornar um intelectual. Você não precisa ter que sair da sua casa hoje e ir numa biblioteca, entendeu? Pegar um monte de livro lá e deixar jogado na sua casa, livro de filosofia, sociologia, e aí vai indo. Não, pega a Bíblia Sagrada e lê livro de Provérbios e Eclesiastes todo dia. Todo dia. Você vai se tornar um gênio, um cara sábio, um cara inteligente. Porque lá no livro de Eclesiastes, inclusive, pessoal, hoje em dia, eu não tenho mais amigo. Eu não tenho mais amigos. Aí você me pergunta, por que, Ivan, você não tem mais amigos? Lendo o quê? O livro de Provérbios e Eclesiastes. E eles ensinam que não é muito bom você ter muitos amigos. Outra coisa também que eu não faço, ficar indo na casa dos outros, ficar todo dia indo visitar as pessoas. Por quê? Porque lá já ensina. Então, pessoal, eu tenho procurado a cada dia, como é que eu posso dizer, colocar a minha vida estruturada nas escrituras sagradas. Então fica meu conselho para você, quer ter uma vida melhor, quer ter uma vida mais abençoada, vai por mim, pessoal. Leia livro de Provérbios e Eclesiastes. Claro, leia toda a Bíblia, né, pessoal? Mas eu estou falando assim, o livro de Provérbios e Eclesiastes, para mim, é os livros mais poderosos que eu tenho lido até hoje. Os livros mais poderosos. Inclusive, por que foi? Porque foi escrito por Salomão, o homem mais sábio da Bíblia. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Então fica aqui meu conselho, pessoal. Desliguem a televisão de vocês, procurem ter autogoverno, ok? Obrigado a todos aqui pela atenção, até o próximo vídeo, see you next video.